Você está compartilhando já a tela, Góis? Era o que eu queria fazer, mas até agora Não está aparecendo aqui para a gente ainda. pronto. Agora sim, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo, né, da noite de hoje, com muita alegria. E aqui nós temos o nosso assunto de hoje. Continuamos o capítulo 19, o 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. É bastante interessante esse capítulo, porque realmente ele fica bem claro essa intervenção constante no nosso mundo, por parte dos espíritos, de todas as categorias. Todas mesmo. Então, a gente está estudando isso e está sendo bastante interessante. E nesse ponto agora, nós estamos vendo, nós vamos estudar o item 5, que é a afeição dos espíritos por certas pessoas. E também o sexto, nós vamos começar esse item 6, porque ele é um pouco longo. Então, nós vamos quebrar em 3 partes. Tá? Então, nós vamos começar ele hoje. E é também bastante interessante. Quando ele fala de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então não tem nada assim de religioso, mas sim porque anjos da guarda. Então normalmente as religiões tratam de anjos, tudo. E foi o que ele usou como termo, né, Kardec usou, e nós vamos entender o porquê disso tudo, né? Por que ele Bom, então vamos lá. A questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Então, os espíritos podem se afeiçoarem a gente, podem se, assim, demonstrarem carinho, afeto por algumas pessoas. Bom, antes de responder, é quase que óbvio isso aí, porque no nosso dia a dia a gente vê muito isso. A gente se afeiçoa às pessoas. Mesmo numa família, um casal que tenha vários filhos, o pai, né, o chefe da casa lá, ele se afeiçoa a um ou outro do filho, mais, dentre os filhos, mais do que os outros. A mãe, mesma coisa. Isso é natural. E nós vamos estar entendendo por que isso aí. Mas podemos já adiantar que isso certamente se deve a uma experiência anterior, ou a experiências anteriores. Assim como tem alguns filhos que os pais não conseguem conviver, o pai ou a mãe. Então, isso naturalmente se deve a alguma coisa do passado, né? Então, essas impressões. Então, essa simpatia por certas pessoas pode acontecer dos espíritos para conosco, né? Para com os encarnados. Aí Kardec fala, os bons espíritos, ou melhor, os espíritos respondem, né? E como todos nós sabemos, eram muitas respostas para a mesma pergunta, então ele buscava similaridade entre elas, fazia como que um resumo e aí dava a resposta, né? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Então, esse é um outro ponto importante. Os espíritos se aproximam de nós e buscam se envolver conosco, contatar, né, conosco, dependendo do tipo de sensação, do tipo como é que eu diria assim, da maneira que a pessoa age, da maneira que ela sente. Então, os espíritos entram em sintonia conosco, por preferência, somente isso. Então, semelhança de sensações, como os espíritos utilizaram o termo, né? A próxima questão, 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Né? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Então, quando há uma afeição de verdade, ela não é física, ela não tem nada a ver com essas sensações físicas. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então,
o espírito tem sensações que ele gostaria de dar vazão, então essa lembrança das paixões, e ele pode se afeiçoar a alguém fisicamente, mas também pode haver afeição que nada tem a ver com paixões, mas sim com afinidade, porque teve no passado algum tipo de relação na existência, né? Ou uma existência. Vamos lembrar que nós somos os mesmos, que vem e volta, vem e volta. É como se tivesse uma casa com duas dependências, né? Um quarto e uma cozinha. Tem um grupo reunido no quarto e outro na cozinha. Está lá conversando e tal. Vamos falar sala e cozinha. Pronto. Tem um na sala, um grupo e outro na cozinha. Digamos, tem 10 pessoas em cada um desses. Aí um desses sai e vai para outro cômodo. Ele sai da sala e vai para a cozinha, né? Enquanto que outro sai de lá e vem para a sala. E fica nesse intercâmbio. Então, esse intercâmbio entre sala e cozinha seria encarnação e desencarne, né? Encarne, reencarne e desencarne, reencarne e desencarne. Ou seja, plano espiritual, plano material. E ficamos nessa, de vai e vem, por muito tempo, até que não seja mais necessário, porque atingimos um determinado ponto que já não precisamos mais ficar indo da sala para a cozinha e vice-versa. Ou ainda, a gente bagunça tanto o coreto lá na sala ou na cozinha, que a gente é obrigado a ser convidado a sair dessa reunião, das duas. Então, são, de forma assim, análoga, podemos dizer que é assim que a gente vai. Então, a gente reencontra as pessoas. É interessante como a gente tem um apego muito grande aqui ao plano material, e a gente se esquece que também deixou no plano espiritual pessoas amadas, né? Então, seja lá, seja aqui, a gente tem pessoas que nós amamos. Claro, temos também inimigos lá, como temos aqui, dependendo das nossas atitudes. Mas basicamente é isso. Nós somos os mesmos. A gente vai e vem, vai e vem. Então, a gente reencontra pessoas. Então, uma reunião que acontece aqui. Reencontrei a Enedina. Nossa, agora vou para lá, puxa, vou para o plano espiritual. Reencontrei o meu pai, que desencarnou. Aí, passa mais um tempo, venho para cá de novo, reencontro a Enedina novamente, né? Que tenha ido e voltado, que está aqui ainda, né? E eu retorno e revejo ela. Então, essas idas e vindas permitem com que a gente reencontre pessoas queridas, né? E é isso que ele fala, essas lembranças também do passado. Aí vem uma pergunta um pouco mais, assim, como os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade, ou seja, eles se interessam pelos maus pedaços que a gente está passando aqui, ou querem que a gente vá para frente, né? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida, então eles sofrem com isso, eles também ficam chateados, tristes, né, porque a gente está passando maus pedaços aqui. Aí ele dá uma pergunta, ele dá uma resposta que até usa uma comparação. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Então, um amigo gosta de ver o outro numa boa situação, se ele é um amigo, né? Então, se esse amigo vê o outro em má situação, ele vai tentar ajudar, ou ele sofre, ele não pode ajudar, mas ele sofre junto, né? E continuando, eles se afligem com os vossos males, mas não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então eles sofrem também quando está vendo que a gente está, sabe, enveredando, continuando por esse caminho do sofrimento, porque a gente quer isso aí. É uma decisão, é uma opção.
Então, eu estou aqui, eu poderia estar cuidando melhor da minha saúde, mas não estou. Aí um espírito que é, assim, simpático a mim, vê que eu estou muito doente, mas quem diz que eu vou no médico? Quem diz que eu tomo os remédios que o médico me receita? Quem diz que eu faço a dieta que deveria fazer? Quem diz que eu pararia com os meus vícios? Então, eu estou me castigando. E alguém que é simpático a mim não gosta de ver isso, sofre com isso. Mas também a culpa é minha, né? Eu que não faço por merecer. Então, eu não estou procedendo como deveria proceder. Tudo bem até agora? A questão, quem quiser, por favor, abre o microfone e fala, tá bom? 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vamos lembrar que a gente está sempre nessas duas linhas, né, de conduta, né? Ou a gente pode cuidar do nosso físico ou pode cuidar do nosso comportamento moral. Aí os espíritos dizem: vosso egoísmo e vossa dureza de coração, é disso que tudo deriva. Então, as nossas paixões, nossos males, nossos comportamentos é que vão gerar um resultado bom ou ruim, dependendo da gente, né? Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm, por fim, abreviar o vosso tempo de prova. Então, aí estão os dois grupos. Tem aqueles que querem o nosso bem, né? E tem também aqueles que não querem o nosso bem. Então, aqueles que simpatizam conosco pela forma deles serem, dessa moral não tão elevada, também encontram em nós esse eco e ficam dessa maneira. Ou se divertem com nosso orgulho e ambição, né? E ficam felizes porque nós estamos abreviando o nosso tempo aqui. O nosso tempo é necessário ir até o fim para aproveitar melhor. Porque uma reencarnação, ela não é uma coisa que, de repente, agora eu quero reencarnar. Não é bem assim. Tem um propósito, tem um planejamento. Então, tem tudo que exija você achar a circunstância correta para reencarnar. Imaginem cada um de nós que está aqui, para que a gente estivesse aqui nesse momento reunidos atrás do nosso aperfeiçoamento, da nossa mudança íntima, né? Da nossa reforma, da nossa melhoria, né? Para que a gente chegasse nisso, imagine o que já não passamos e nem percebemos. Quantos caminhos foram, assim, abertos para a gente e por que a gente teve a opção certa? Porque tem um grupo de espíritos, e isso a gente vai ver depois no próximo capítulo, que fala desses anjos, dos anjos, ou dos espíritos protetores, né? Que levam a gente a ter o resultado benéfico para a gente. Então, não foi uma coisa assim ao acaso. Nós não estamos aqui por simples obra do acaso. Tem todo um histórico por trás disso. Tem toda uma engenharia de ocorrências e tudo para que a gente estivesse aqui. E vai continuar assim, porque ninguém está encarnado abandonado. Só é abandonado quem quer, quem vira as costas para ajuda, quem vira as costas para proteção, quem vira as costas para essa boa conduta que nos oferece. Agora vem um comentário de Kardec, para finalizar essa afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, tá vendo? Os espíritos sabem disso. Cedo ou tarde nós vamos, sabem até mais do que a gente, né? Porque eles estão no plano espiritual, sabem, porque a gente acha em alguns momentos que vai viver para sempre.
Tanto que a gente protela muita coisa em nossas vidas. Pode ver. Ah, vou deixar para amanhã. Ah, vou deixar para depois. Eu vou deixar para... E aí as coisas acontecem. Puxa, eu deveria visitar aquela tia que já está velhinha. Nossa, eu gostava tanto dela, mas ela... Né, mas eu vou... Ah, amanhã eu vou. E vai, passa. Ah, amanhã eu vou. E amanhã, um belo dia, cadê a tia? Vem a notícia de que a tia desencarnou. Puxa, aí vem aquela chateação. Pô, eu podia ter visitado ela. Porque a gente acha que dá para levar um pouco mais adiante. E isso acontece com a gente também. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não faz, e a vida continua. Continua, digo assim, a gente tem prazo de validade aqui, né? Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, olha só. Então, mesmo as tribulações fazem parte da nossa melhoria. Se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos que são apenas passageiros. A gente pode arrumar para nossa cabeça aqui alguma coisa moral e levar para outras encarnações. Então é muito mais duradouro. Já os males físicos, quando bem suportados e tudo, claro que não é só simplesmente ter o mal físico, mas os males físicos, eles acabam com o desencarne. Então, a preocupação dos espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória, é mais com os males morais, porque esses podem esticar por muito mais tempo. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. Então, aquilo que é do nosso dia a dia, mesma coisa. Um dia passa. É que nem as preocupações que a gente tinha na infância. Né? O medo do escuro, o achar qualquer outra coisa que podia dar errado, o acreditar em coisas que faziam mal. Ficou lá na infância. Hoje a gente pensa de forma diferente, muito mais maduro, muito mais racional. Antes não, antes a gente vivia com um monte de preocupações durante a nossa infância. Então é mais ou menos a mesma coisa. Nossos infortúnios, os nossos maus pedaços agora, eles passam também. Então, eles também não se preocupam com isso, que é transitório, que é muito rápido. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Então, o que nós estamos passando é momentâneo também. Por quê? Porque a vida corporal é transitória. Então, esses espíritos amigos, esses que querem o nosso bem, eles sabem, eles estão avaliando de cabeça fria. A gente que está no meio da crise, parece que o mundo vai acabar. Não é mais ou menos assim? Então, a gente tem essa preocupação, parece que todo o problema do mundo está com a gente. Né? E, na verdade, aquilo é uma crise para salvar o doente, para a gente se melhorar. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os, observa-os, analisa-os de maneira diversa. E, enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Então a gente está aí, que nem uma balança, né? De um lado pesa aqueles que querem nos ajudar, e do outro, aqueles que querem nos prejudicar. Agora, nós somos o fiel da balança. Para que lado que nós vamos pender? Para o lado daqueles que querem o nosso bem ou para aqueles que querem nos comprometer? Isso é decisão nossa. Então, se eu vou atrás de facilitar essa presença de espíritos que me prejudicam, a decisão é minha. Se eu vou atrás de espíritos que querem me ajudar e eu aceito essa ajuda, a decisão também é minha. Eu falei que era a última aí, mas não é, não. Viu? Continuamos aqui na afeição dos espíritos por certas pessoas. A questão 488, ela é dividida em A e B. A primeira, quer dizer, A e B não,
ela deriva uma outra também, do mesmo assunto. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que espíritos que nos são estranhos? Uma pergunta até meio esquisita, né? É como a gente falar, pô, tem uma pessoa que convive comigo e ela tem mais afeição do que uma que eu nunca vi? Sem dúvida. Então, aqueles que precederam a nossa vida têm mais simpatia pela gente, sem dúvida. E frequentemente vos protegem como espíritos, de acordo com seu poder. Que poder é esse? De interceder junto a nós. Nós estamos estudando o livro André Luiz, né, o livro de André Luiz, O Nosso Lar, e tem lá a intercessão da mãe dele, quando ele estava no umbral. Então, ela buscou ajudá-lo. Então, seja no plano espiritual, seja aqui, né, assim como mais para frente, no decorrer do livro, ele vai e ajuda o homem que era o segundo marido da sua esposa, depois que ele desencarnou. Então, o espírito pode ajudar o outro, sim, de acordo com o poder, de acordo com o que ele podia fazer. Ele podia fluidificar água, podia pedir ajuda para outros amigos, e aí eles intercederam junto ao marido atual. Então, é isso que ele fala, de acordo com o seu poder. Se ele pode, ele vai querer ajudar, sim. Frequentemente nos protege. E, naturalmente, que está de acordo com o seu poder. Se não está, o Espírito pede para quem possa ajudar. Tem espírito que não tem como ajudar, porque ele não sabe. Simplesmente isso. Por mais que ele queira ajudar um ente querido, mas se ele não tem conhecimento, não adianta nada, ele só vai atrapalhar. Então, ele busca ajuda em outros. Como também para prejudicar, dá na mesma, tá? Dá na mesma não, é a mesma situação. Ele pode chamar alguém que sabe como melhor prejudicar alguém. Né? E aí, continuando nessa pergunta, são eles, esses espíritos, sensíveis à afeição que lhe conservamos? Muito sensíveis, mas também esquecem aqueles que os esquecem. Se aqueles não estão dando bola nenhuma, eles vão partir para outra. Assim é com a gente. Se tem alguém que não demonstra alguma simpatia pela gente, nós não vamos correr atrás. Nós não vamos querer ficar perto o tempo todo. Isso é natural. Então, são seres humanos, exatamente como nós somos. Os espíritos e nós somos da mesma feitura. Os nossos sentimentos são parecidos. Só vai depender da evolução moral dele, seja do espírito, seja do encarnado, que vai diferenciar o comportamento, a resposta. Muito bem, antes de seguir, podemos... Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa, que ficou assim, um pouco, ou em dúvida, ou ressaltou, ou alguma coisa foi totalmente nova? Ou está tudo tão assim natural que Tá claro, Luiz. Para mim está bem claro, né? Essas perguntas são mais fáceis. Certo. Né? Obrigado, Kátia. Então, agora nós vamos falar de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Aí, Kardec, na questão 489, pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Ele fala sim. Os espíritos superiores falam sim. O irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio, ou espírito protetor, ou anjo da guarda, como seja, né? Que se deve entender por anjo da guarda? Aí ele fala, é um espírito protetor de uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Quando a gente reencarna,
a gente tem aí um combinado, né? A gente planeja e vem aí, combina para que uma pessoa que já está aqui seja o seu pai, por exemplo, né? E ele vem na situação de filho. Entre os dois, o que vai haver é um reajuste, é um auxílio, enfim, é um aprendizado, é uma melhoria, é uma oportunidade de se melhorar. Mas ali não dá para saber, não vamos falar disso agora, né? Não dá para saber quem que é o mais evoluído. Pode ser os dois mais ou menos no mesmo nível, seja elevado, seja não elevado, seja o pai é mais evoluído e o filho não, seja o filho é mais evoluído que o pai. Então, são as possibilidades. Quando se trata de um espírito protetor, seguramente o espírito protetor tem mais elevação moral do que o protegido dele. Então, podem ter certeza que aqueles que estão seguindo, ou prosseguindo, ou estão atuando para nos ajudar como protetores, são superiores a nós. O que é bom, hein? Então, a gente tem muito mais a ganhar utilizando os conselhos, as orientações que eles nos dão. E quando que acontece isso? Acontece durante o sono ou ainda por intuição, que eles nos intuem a fazer a coisa certa. Eles nunca tomam decisão por nós. Isso é prerrogativa nossa. Então, é um direito nosso. Então, nós decidimos pelo nosso sucesso ou não. Isso é nosso. Mas uma coisa é certa, o espírito que nos orienta, ele está em condições de nos ajudar, nos orienta, porque ele é superior. Então, percebem? E ele faz uma comparação. É como a missão de um pai para com os filhos. Numa situação normal, o pai quer o bem dos filhos, protege os filhos, alimenta os filhos, veste os filhos, põe na escola, faz tudo o que tiver que fazer, dá presente. Ele quer o melhor para os filhos. Então, ele quer conduzir para o melhor caminho. Esse é o pai normal. O espírito protetor é a mesma coisa. É alguém que quer nos conduzir para melhor. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Ele coloca dessa maneira, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que as fases bem curtas da vida do espírito. Então, olha que interessante. Se a gente pegar Emmanuel, por exemplo, ele teve uma convivência com Chico Xavier durante muitas encarnações. E nessa encarnação, ele pediu, ou ele combinou com Chico, que ele viria como orientador do Chico. Seria esse espírito protetor, o anjo guardião, o que seja. Então, ele é superior ao Chico Xavier. Senão, ele não viria orientar. Percebe? O Ivone Pereira, ela tem o Charles como espírito, teve durante muito tempo, que escrevia através dela, que foi pai dela durante algumas oportunidades, algumas vidas. Teve conhecimento com ela, teve convivência com ela ao longo de várias existências. E nessa última encarnação da Ivone Pereira, ele era o anjo guardião dela, era o espírito protetor dela. Esses são dois casos muito conhecidos, né? Hoje, aí você pega Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, certamente, moralmente falando, é superior ao Divaldo. Então, ela está em condições de encaminhar, de ajudar ele, para que ele tenha sucesso na sua encarnação aqui. Esse é o objetivo do espírito protetor,
de querer o bem desse encarnado, desse protegido. E aqui ele pergunta assim, desde o seu nascimento, como a gente percebe que, através de numerosas experiências corpóreas, né, e seguem depois da morte, na vida espírita, então, certamente que ele está em contato até mesmo antes do nascimento, quando se prepara para vir. O espírito está preparado para vir, então vem agora esse espírito e participa do planejamento. Então, aqui está de maneira bastante, assim, superficial, desde o nascimento até a morte, mas pela resposta dá para a gente perceber que mesmo no plano espiritual já tem um contato. E, como ele fala, as existências físicas são fases curtas na vida do espírito. Então, na verdade, nós só temos uma vida, que é a vida espiritual. E essa é eterna, não eterna, mas ela é imortal. Então, uma vida única. Agora, cada encarnação são pequenos trechos. Encarnação e erraticidade, encarnação e erraticidade. Essa é a sequência de uma vida única, sendo as encarnações trechos, assim como a erraticidade são trechos da vida do espírito, fases curtas. A pergunta de Kardec agora é assim, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Será que alguém fala assim, ei, você aí, você vai agora lá e você vai ser o espírito protetor do Luiz? Meu Deus, que castigo, né? Então, aí a pergunta de Kardec é, isso aí é alguma coisa assim, voluntária ou obrigatória? A resposta é interessante, ó. O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. Então, tem obrigação sim, porque ele vem, a parte dele isso aí. Ele aceitou ser o protetor de alguém, agora ele vai pôr toda a energia dele para que possa ter sucesso aquela encarnação, aquela tarefa que ele assumiu. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Então, ele tem esse direito. Eu vou sim ficar com o Luiz lá. Eu sou simpático a ele, a gente teve aí uns problemas tal, mas está tudo bem. Eu gosto dele, eu vou me dar esse trabalho aí de ser o anjo protetor dele. Bom, acho que o meu espírito protetor deve estar rindo agora, né? Para uns, isso é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Também é isso. Aí o dever. Eu teve lá uns arranca-rabos com ele, e então eu vou aceitar sim ser espírito protetor dele, porque eu preciso disso. Eu preciso de exercer a minha humildade e ajudar esse cara aí. Então, aí ele aceita essa tarefa. Né? Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, ele pode ajudar quem ele quiser, proteger e tal, mas ele não faz isso de maneira mais geral, porque ele tem essa missão, o objetivo dele é para com aquela pessoa, porque cada um tem o seu, mas de repente aí numa folga ele pode ajudar alguém também a se melhorar, proteger alguém, seja a pedido de um outro espírito, seja até mesmo por simpatia, fala, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, eu vou ajudar ela. Aquele que eu estou protegendo está indo bem, então eu vou deixar ele um pouquinho e vou cuidar lá desse outro aí. Então ele pode, sim, ajudar, proteger os outros. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Nossa, essa é forte, né? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Eu tive uma experiência interessante através de um amigo, um médium, né? Quando a gente estava vindo aqui para os Estados Unidos, há uns anos atrás, a gente estava se despedindo e tal, enfim, naqueles últimos dias,
nos trabalhos mediúnicos, tudo. E um dos médiuns falou para mim, depois do trabalho, assim, ele falou, olha, tem um recado aí do seu mentor, né? Do seu espírito protetor. Aí bom, vamos lá, né? Até ele falou assim, eu não sei porque ele não fala direto com você, né? Porque eu sou um tijolo, mediunicamente falando, né? Eu não percebo, se não for através de um médium falando, eu não tenho esse poder aí, né? De ouvir o espírito. Ele falou, então, ele falou que ele vai deixar de ser seu protetor porque você está se mudando para um outro lugar e nesse lugar tem outra realidade, tem outras necessidades e já tem alguém que vai te acompanhar. Então, foi uma mudança aí, uma troca de turno, aparentemente. Eu nunca confirmei isso, eu já nem conhecia meu espírito protetor e nem conheço esse novo aí, né? Se é que isso aí tá, se ele entendeu direito o recado, né? Então, por isso que fala aqui, né? Eles são substituídos. Dependendo da necessidade, eles são substituídos. Então, segundo Kardec, isso é possível. Segundo essa questão, principalmente. Então, não é que é assim, escrito na pedra, agora você vai ser o protetor durante todo o tempo. Oi, Kátia, pode falar. Eu ia dar um exemplo disso também, Luiz, é uma história, né? Uma história para ilustrar. Eu tenho uma tia que é médium e já trabalha há muitos anos, né? Então, há uns anos atrás, ela também disse que em oração, ela sempre em oração conversava com o protetor dela, ela via o protetor dela, né? E teve um determinado momento que ele começou a explicar para ela que ele teria que parar com aquela função, porque ele tinha uma outra missão a ser cumprida. Então, que o cargo dele seria substituído por outro protetor. E ela até foi apresentada ao novo protetor dela, e ela me contou a experiência, né? Assim, não com muitos detalhes, mas foi algo assim bastante emocionante, segundo ela contou, porque ele se despediu, né, entre aspas, né, e apresentou o novo protetor dela. E eram assim espíritos completamente diferentes em termos de bagagem, né? Interessante. Então, quer dizer, algumas pessoas passam por isso, né? E a tua história me lembrou a história dela, né? E ela, sendo médium, teve a oportunidade de ver até o novo protetor, né? Eu achei isso bastante interessante. Interessante mesmo. Tem uma... E interessante também como eles eram assim totalmente diferentes, porque um tinha as feições de índio, né? Feições indígenas, e o outro, o novo, tinha feições assim de uma bagagem cultural de hindus, né? Então era totalmente diferente um do outro, mas interessante quer dizer, eu não sei como é que são escolhidos os protetores, pelo que a gente está estudando agora, são pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, né? Ou então receberam aquela missão, mas eu achei interessante na história dela é como eles eram diferentes um do outro, mas tinham a incumbência de protegê-la. Muito interessante isso. Ana Paula, antes de você falar, deixa eu fazer um comentário a respeito, né, disso. Não, Eu gosto não, muito... nem- Oi? não, desculpa, eu liguei o microfone sem querer. Tá bom. Você pode falar, sim, com certeza você deve ter alguma história aí, né? Alguma experiência nessa área. Sabe o que eu admiro assim na doutrina espírita? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar, sabe? Essa flexibilidade para o entendimento, para as atitudes, para tudo. Porque, normalmente, inclusive, eu participei de um estudo, aí participei meio de gaiato, né, no estudo que a
que a Ana Paula faz com o grupo lá de Campinas, eu gostei bastante, viu, Ana Paula? Bom, eu já tinha falado isso para você, né? E aí, a gente... aí teve uma pergunta lá, e a impressão que dava é que a pessoa queria uma explicação porque queria. E não era uma explicação fácil. Realmente era muito difícil. E até... aí, ou a gente generaliza, ou quer realmente a explicação exatamente como ela tem que ser. E nós não temos resposta para tudo. Não tem mesmo. Os espíritos deixaram isso bem claro para a gente. Mas também tem uma coisa que é a nosso favor, que é a lógica nossa, que é o entendimento nosso, principalmente à medida que a gente vai evoluindo no conhecimento. Então, a gente tem condições de fazer essa análise, né? Que nem esse tipo de coisa. Poxa, a gente fala em anjo, né? O espírito protetor, do jeito que a gente fala no nosso dia a dia, dá a impressão que ele vem quando a gente, né? Ele se liga a nós, desde o momento que a gente está se planejando tal, para vir para cá, nasce e ele vai até o desencarne, né? E a gente sabe que não é assim. Esses dois exemplos, bom, primeiro que Kardec fala da possibilidade de trocar, né? E a gente tem esses dois exemplos que eu acredito muito no que a Kátia falou. Eu ainda não constatei do meu, mas também acredito. Interessante, Luiz. Eu fico pensando, será que esse câmbio de protetores também já está planejado no momento que a gente encarna, ou reencarna? Pode ser. Né? Pode ser. Pode ser, olha, eu vou até, né, ao ponto X e do Y em diante é contigo. Pode ser, mas eu apostaria, né? Mais, viu, Cátia? Eu apostaria mais numa emergência. Aconteceu alguma coisa, e aí foi até um pedido do próprio espírito protetor, falou, olha, alguém muito mais querido do que esse, não estou exagerando, tá? Mas ele está mais qualificado para ajudar. Pode ser, né? Né? Porque esse aqui está andando certinho, ele está indo bem, tá, deixa, então vem um outro aqui, dá continuidade e já está encaminhado, né? E agora aquele eu vou ter que rebolar para poder ajudar, mas eu vou aceitar essa outra missão aí, tal. Durante o sono aí já entra entendimento, já avisa, tal. Né? Impressionante. Na situação dela é em oração. Em oração e meditação, ela consegue perceber certas atividades no mundo espiritual, né? Essa aí é só uma delas. Agora sim, muito Ana. Interessante. Não, agora eu quero falar, não foi o microfone que me delatou, não. Então, eu ouvi uma vez uma explicação que faz, e também eu não lembro qual dos livros do Leon Denis que está isso. Está bem baixinho o teu som, Ana Paula. Estou agora. Muito melhor. Fone de ouvido, ele tá, hoje tá bom, né? Meu fone de ouvido, tá tudo. Enfim, eu não lembro qual do livro do Leon Denis que tem essa explicação, mas a gente não tem só um mentor ou um anjo da guarda. A gente tem uma equipe, um negócio é tão importante, a reencarnação é tão importante, a gente tem uma equipe de mentores. E dependendo da profissão que a gente exerce, a gente tem equipes diferentes, né? Então, quando você está atuando no seu trabalho, é uma equipe que está ali trabalhando junto com você. Quando você está atuando numa obra social, por exemplo, você está trabalhando no centro, né, tomando alguma atividade, que ali tem os mentores do centro, que também são os mentores do trabalho, que também vão ser seus mentores. Existe, claro, vamos falar que nem o Kardec fala aqui, um mentor que tem uma afinidade muito pessoal com você, né? Que é aquele que está mais ligado mesmo. Às vezes ele não é o responsável a te guiar na reencarnação, mas ele está ali mentorizando você, né? Porque isso é laços que a gente vai criando, são nossas famílias espirituais, e são aqueles que andaram mais para frente do que a gente, sabe? Evoluíram mais rápido do que a gente ficou um pouquinho para trás, entendeu? Porque para entrar nessa função, eu não sei falar mentorização, não sei se está certo usar essa palavra, o espírito obrigatoriamente tem que ser um espírito superior, né? Ele não precisa ser um espírito
angélico, obviamente que não, mas ele tem que, porque ele tem que sustentar a vibração, porque a gente tem uma vibração muito baixa, então é um espírito que para ajudar a gente tem que estar vibracionalmente superior a nós. Ele não necessariamente não é algo muito elevado, mas tem que estar num patamar superior. E mesmo ele sozinho, muitas vezes, dependendo do que a gente está programando, né, no fazendo, ele não vai conseguir dissuadir a gente daquele caminho só ele. Então, é uma equipe mesmo, né? E tem também os mentores espirituais que estão em função da nossa família também, né? Estão trabalhando junto para que a família também tenha o seu propósito. Então, são vários propósitos que a gente tem na nossa reencarnação. Então, para todos esses propósitos, tem uma equipe. É muito mais complicado, eu acho, do que a gente imagina. Não complicado, complexo. Eu vou pedir para a Verinha falar um exemplo do que aconteceu. Nós temos um casal de amigos que já podemos dizer que já se mudou, né? Daqui para a Flórida. E eles faziam parte do nosso grupo mediúnico, né? De trabalho mediúnico. E aí teve uma observação de um espírito sobre essa transferência, que aí se encaixa muito bem no que você falou, porque eles estavam, esse espírito que falou fazia parte do grupo que naquele momento tomava conta não só deles, do casal, mas da gente também, para nos orientar, né? No caso do... Você pode fazer esse Na comentário? verdade, o que aconteceu, nós estávamos no trabalho mediúnico e aí um amigo veio falar, né, inclusive para eles, o amigo disse para eles que o protetor deles, os mentores do nosso trabalho, né, os que ajudam a gente, alguns iam seguir os dois lá até que encontrassem um local onde trabalhar e já estava tudo meio planejado e ele ia entregar os dois aqueles novos companheiros de trabalho que iam acompanhar o trabalho deles como médiums, né? Eu achei muito interessante, porque isso nunca tinha acontecido comigo. O que eu acho importante dizer é que no capítulo 9, 19, não sei bem, Missionários da Luz, quando a gente estuda o passe, nós estudamos que os espíritos estudam, eles estão aptos a dar passe porque eles estudam isso. Então, eles escolheram ser passistas no mundo espiritual, né? E eles estudam e muito isso. E nós não podemos esquecer que também para ser protetor, eles também têm cursos, né? Eles fazem cursos para ser os nossos protetores. E essa afinidade que eles têm conosco é realmente porque existe uma afinidade moral, né? Uma afinidade uma sintonia entre a gente, né? Mas, acima de tudo, é um espírito familiar que nos quer muito bem. Então, eles escolhem ser o protetor nosso, né? Mas, antes disso, é necessário saber que existem cursos para que eles possam ser protetores, né? Imagina se a gente desencarna e vai querer ser protetor de filhos agora, né? Ou de amigos. Como é que nós vamos proteger esses, né? Como é que nós vamos saber proteger, né? Então, é necessário um tempo de aprendizado para isso. E esses protetores têm isso, né? Tudo isso leva a gente... eu acho que foi muito importante essa sua observação, viu, Ana Paula, quando você falou que uma reencarnação é séria. E é mesmo. Nossa, se a gente realmente pensar a respeito, é que nem construir uma casa. Ah, tenho a vontade e tal, vou construir. Então, mas, e agora? Com que dinheiro? Como é que eu vou conseguir? Né? Então, é um desafio muito grande. Estou dando um exemplo. Então, para a gente reencarnar, puxa, não é fácil estar aqui. Acho que todo mundo sabe disso. Todo mundo passa por situações de dificuldade grande. Se não é dificuldade com a gente mesmo, é com quem a gente ama. E pode ser todo tipo de dificuldade, né? E então a gente
Eu costumo falar isso, até mesmo para espírito, assim, quando a gente está conversando, quando a gente está dialogando com o espírito, fala que a vida, porque aí para mim é vida, não é só a reencarnação, não é só essa experiência. A vida ela é muito séria, porque tem espírito que insiste em perder tempo e fazer coisa equivocada. Não está percebendo o que está acumulando para si próprio. Está na erraticidade e está aprontando. Então, tem que tomar cuidado, porque a vida é séria, né? E se está encarnado, nossa, eu acho que é até mais sério ainda, né? Porque aqui a gente está no dia a dia e está interferindo na vida das pessoas. É o aprendizado na escola, né? Mas foi muito interessante o comentário que o Rafael fez sobre o aprendizado que o espírito protetor tem, né? Ele falou, um curso integral de paciência, né? É verdade. Paciência para conosco. Então, essa preocupação, deixa eu ver. Bom, eu vou contar eu não lembro assim o que estava falando, mas eu vou contar uma história que é uma piada, tá? Mas é o que não é a reencarnação, tá? É o totalmente oposto. Eu recebi uma vez, por WhatsApp, por redes sociais, um trecho de um filme do John Wayne, ele ensinando um moleque a nadar. Então estava ele, uma mulher do lado lá tal, ele simplesmente pega o moleque e joga no meio do rio, né? Ele forte como era, assim, jogou. E o moleque lá foi esbaforido, tal, e conseguiu até outra margem. Aí eu penso assim, a encarnação não é isso. Não é a la John Wayne, né? Jogar lá e pronto. Não, é realmente é um preparo muito grande. Por que isso? Porque há um interesse de que toda uma humanidade evolua. Então, se tem alguém melhor para tutoriar essa pessoa, esse encarnado, então ele vai fazer isso com toda boa vontade. Ele, com a ajuda de outros, com equipes, o que seja. Porque, no fim das contas, é um monte de gente que tem que evoluir. Não é um só. Então, a gente, às vezes, acha que eu tenho que me evoluir, eu tenho que evoluir. Claro, tem que evoluir, mas o simples fato de estar buscando evolução, ele já está influenciando outros que estão à volta. E, a partir disso, ele começa, inclusive, a ajudar os outros que estão à volta. É puxar pela mão e levar mais adiante. Porque é um fluxo com destino à perfeição. Perfeição relativa, mas... Então, não é que nem aprender a nadar desse jeito assim, não. Vem realmente um grupo de espíritos muito empenhados nisso. Essa é a função dos espíritos superiores, de nos ajudar. Pode falar. Agora sim. Tem também um outro aspecto que, quando você estava lendo a pergunta 493, me lembrei que ele pergunta, né, se ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos, né? E daí eu lembrei daquela questão da corrente do bem, né? Que eu até um tempo atrás eu falava assim, olha, é bom a gente fazer bem para os outros, porque daí a gente ganha uns amigos espirituais, né? Porque os mentores deles vão virar nossos amigos, né? Porque eram vários casos assim que eu lia, que dependendo da interferência que às vezes benéfica, né, claro, que a gente faz na vida de uma pessoa, a gente angaria um amigo espiritual, porque tem vários casos que eu li que o mentor da outra pessoa veio ajudar aquela pessoa, né? Ele se propôs a ir lá, eu tenho um caso também, que esse mentor dessa outra pessoa se propôs a ir resgatar aquele espírito no umbral, porque ele queria fazer esse bem, porque ele tinha feito um bem vamos falar protegido, né? Para quem ele estava como mentor, né? Então, essa relação dos mentores com os encarnados, eu acho que ela vai além da compreensão que a gente tem aqui na Terra de eu orientar uma pessoa, né? Eu ajudar uma pessoa, porque é muito voluntário que a gente faz, né? O voluntariado deles vai além do que a gente entende de voluntário. É um compromisso mesmo, né? Eles não vão se afastar. Você pode
se você tiver na pior condição que for, eles não vão se afastar, né? Então, a compreensão que a gente tem é muito limitada ainda pelo nosso grau de evolução. Mas para mim, a prática do bem já é um bom passo, né, para a gente ir aumentando essa família espiritual, né? E através dos mentores dos outros, a gente também faz isso. Né? Sabe que é muito simples o raciocínio. É assim, se a gente faz mal para alguém, pode esperar uma contrapartida. E é negativa normalmente, a menos que a gente fez mal para um espírito puro, elevadíssimo, né? Que ele não vai estar nem aí. Mas, via de regra, como a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, se a gente faz alguma coisa contra alguém, certamente vai haver uma contrapartida. Se a gente faz o bem para alguém, muito provavelmente essa pessoa vai se tornar simpática a nós. É isso que você falou. Então, é isso. Voltando no diálogo com os espíritos, né? Normalmente, quando tem oportunidade, eu falo exatamente isso. Falo assim, você tá aí provocando, tá? Mas espera uma contrapartida, né? Espera um retorno. Porque se essa pessoa não te perdoar, ou levar tão a sério o que está fazendo e querer revidar, você está ganhando um inimigo. Agora, às vezes tem espírito que fala, mas você está querendo me ajudar, a troco de quê? Eu falo, nada, eu quero mais um amigo, só isso. Se eu puder te ajudar, eu vou ficar feliz. Porque eu estou tendo a possibilidade, a oportunidade de angariar um novo amigo. Então, as coisas são simples. É que a gente ou complica ou deixa esse orgulho que a gente leu aqui, né, numa das questões. A gente deixa que o orgulho e o egoísmo, né, monitorem a gente, assim, conduzam a gente. E aí a gente toma a decisão errada, certamente. Agora, as oportunidades que a gente tem aí de fazer o bem, de angariar novos amigos, isso é imenso, é infinito, né? Só a gente se dá esse luxo aí não esse luxo, mas se dá a querer ajudar. Eu vejo aqui, um grupo de pessoas, eu não sei da vida de verdade, assim, de cada um, porque isso é reservado a cada um. Mas eu arrisco dizer que todos aqui têm muito mais a se orgulhar, a agradecer, a ser feliz com a ajuda que percebem que recebem, do que ser simplesmente, sabe, não, minha vida está virando avesso, está sempre assim, tudo. Mas a gente percebe, com certeza, que na nossa vida tem muito mais ajuda do que prejuízo. Tomara que eu não falei bobagem, né? Eu estou vendo aí. Mas, não é assim? Olha a vida nossa, ela é ótima. Ela é muito... a gente tem os percalços, a gente sofre uns reveses, aí algumas coisas. Mas pensa assim né? No frigir dos ovos, né? No resumo. Não é bom. A gente tá... tanta gente que gosta da gente, a gente está aí, e está cheio de amigos espirituais, e tem tudo aí. Então, do que a gente tem que ter medo de viver? Da Covid? Está todo mundo se protegendo. Um pouquinho antes de entrar aqui, a Enedina falou, nossa, a gente estava comentando em casa, ninguém pegou gripe esse ano ainda. Mas, claro, se não pega Covid, também não pega gripe, né? Está se protegendo. Então, cabe a nós, é a nossa postura, né? A gente não se atreve a fazer coisa errada. Pode falar, Kátia. Não quero falar, não. Eu abri o microfone sem querer. Não, se fosse para comentar, um pensamento que me veio foi que nós temos tanto a agradecer. Se a gente for parar para pensar, nós somos todos privilegiados, porque, sabe, com essa situação da pandemia, eu parei para pensar em muitas coisas e meio que fui forçada a ver coisas que eu estou procurando aqui o termo quando a gente diz take for granted, né? Coisas que a gente já não percebia como de grande valor, porque estava sempre ali. Por exemplo, o simples fato de ter
um lugar para chamar de lar, que te abriga, né? Que nesse momento da pandemia fomos todos relembrados de voltar para casa. Não há lugar melhor onde a gente se sente mais seguro, e aí a gente começa a perceber, puxa vida, no corre-corre do dia a dia do trabalho, né? Você trabalha, sai, entra, você sai e entra de casa sem prestar muita atenção, né? No teu lar. E com essa pandemia, eu penso que os valores estão sendo relembrados, sabe aqueles valores básicos, primários, né? Que a gente tem. Então, é de um privilégio muito grande essa situação. Até o fato de a gente poder estar aqui parado, reunido, todo mundo com seu equipamento eletrônico ligado, conversando, estudando junto. Então, isso é tudo, são coisas incríveis, né? A gente poder fazer isso num momento em que está todo mundo dentro de casa, ou pelo menos a grande maioria. Enfim, é tanta coisa para agradecer que é impressionante. Se a gente olhar, tem tanta gente com tantas necessidades básicas por suprir, e a gente tem tudo isso. A gente tem tudo controladinho, tudo. Eu não quero dizer que seja muito fácil, mas é que é fácil comparado com outras vidas, né? Se a gente parar para ver a dificuldade que outros têm para conseguir certas coisas, o conforto, por exemplo, né? Que é uma conquista dessa vida, nossa, Mas nossa, é tem, um privilégio muito grande. tem uma coisa que a gente também precisa refletir, para a gente não sair muito desanimado, no sentido de, puxa, eu tenho tantas facilidades e preciso agradecer e não faço isso. A gente também tem que lembrar que a dor, ela é pessoal, né? Que cada um está vivenciando a dor que, né? A gente tem dores na reencarnação. Nós somos espíritos em estágio de evolução no mundo de provas e expiações, né? E se Deus nos deu esse conforto material, onde a gente pode se abrigar, onde a gente pode, porventura, assistir uma sessão espírita, né? Assim, um encontro espírita através do computador, é porque a gente precisa dessa base sólida para lidar com essas outras coisas que a gente ainda precisa lidar, né? Então, isso mostra a misericórdia de Deus, e claro que a gente tem que ser grato. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser responsável e entender essas dores, as nossas limitações, e tentar, aos pouquinhos, ir modificando isso, né? E uma das modificações que eu vejo muito grande, em função de tudo que vocês falaram, é a questão da lei de ação e reação. A gente ainda acredita na lei de reação, da reação mesmo, né? Não é da ação positiva que vai trazer uma reação positiva. A gente pensa muito no sentido da reação, né? De combater, da punição. Então, enquanto a gente tem esse pensamento muito negativo, a gente se volta muito para o mal. E a gente esquece de se voltar cada vez mais para o bem também, né? Então, essas pequenas mudanças que a gente tem que fazer, e eu concordo, vem através da gratidão, da gente olhar e ver que não somos só nós que sofremos, mas também a gente reconhecer as nossas dificuldades e agir proativamente em função delas, focando no bem, né? E porque a lei de ação e reação, ela funciona também quando a gente pratica o bem. Ou seja, quando eu faço bem, retorna bem para mim. Né? Se a gente fosse esperto, inteligente, egoisticamente falando, a gente fazia mais bem do que mal, né? Mas... Carol, você gostaria de falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada aí. Eu lembrei disso que a Kátia estava falando, da gratidão, eu lembrei de uma coisa que o Renato me contou, acho que foi na última caridade que a gente foi, e não sei o que a gente estava falando sobre o clima lá, né, que estava difícil, que esses últimos dias a gente sentiu assim, uma tensão muito grande lá, né, entre eles, o ambiente, e aí o Renato falou alguma coisa para ele, agora eu não me lembro exatamente o que, no sentido assim, talvez acho que perguntando como é que ele estava, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar, se ele estiver aí ouvindo, talvez ele fale.
E a resposta dele foi assim, dentro do contexto, né? Falou, é porque você nunca viveu na rua, porque você não vive na rua para saber o que é isso aqui. Então, aí diz que ele falou assim, aí eu fiquei calado, assim, refletindo, porque realmente, às vezes eu vejo que a gente está lá, a gente fala um bom dia para eles, ou então fala assim, God bless you, e alguns deles olham assim para a gente como se, fala assim, o que você está falando? Né? O que você está dizendo? Porque você não está no meu sapato para entender o que é. Então, assim, quando a gente vê essas coisas na realidade, sente isso vindo do outro, isso cala o nosso coração, porque por quantas coisas nós não somos gratos, pelo mínimo que temos, e essa coisa da gente realmente se colocar, tentar colocar no lugar do outro, e às vezes a gente fica sem saber como reagir. Por exemplo, eu mesma, quando vou lá, às vezes a gente a gente fala, Deus te abençoe, como é que você tá? Porque a gente não sabe muito o que falar, né, nessas horas. Pelo menos assim, eu fico um pouco perdida, e às vezes a gente recebe umas respostas dessas. A maioria das vezes eles são bem gratos a nós, nos agradece tudo, mas quando vem uma resposta dessa, deixa a gente assim, pelo menos assim, o meu coração dói muito, porque eu sou muito grata, porque eu não passo por isso, e realmente, por não passar, eu realmente não sei o que é. E aí vem também o que a gente estava falando ontem aqui no Evangelho, né, sobre o bem e o mal sofrer, e a gente até levantou essa questão também, comentamos sobre isso, que a gente também tem o nosso mérito, né, de ter os recursos que temos como espírito, né, como a gente evolui, e aí cabe a nós fazer o melhor uso disso, né, para a nossa própria evolução. E quando se trata dos nossos mentores, que estão nos ajudando, nos guiando, nos sustentando, eu me lembro muito também de uma coisa que o Andrei Moreira falou uma vez numa palestra, contou, né? Falou assim, às vezes, para a gente também não achar que é só mérito nosso, porque às vezes também é mérito dos que estão à nossa volta, do trabalho que a gente vai realizar, como a Ana Paula colocou, né? Que a gente tenha os recursos, porque se não tivesse, a gente ia cair. Então, a gente precisa, é uma linha muito tênue, né? Essa questão da gente ter esse olhar grato, mas também de não se vangloriar. Ah, não, eu tenho isso aqui porque eu mereço. Sim, a gente merece muita coisa, mas tem que manter mesmo a humildade. Foram essas duas coisas que me marcou muito, assim, relacionado com o que a gente está discutindo, só quis compartilhar. E não é só isso, a vida muda do dia para a noite. Com certeza. Né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. A vida muda do dia para a noite. É impressionante. Agora, você já pensou com tanta... Rafa, você já fala, já, tá? Só um pouquinho. Você já pensou como seria difícil a gente viver na base assim, da coisa aleatória, da gente não ter nenhum, sabe, realmente solto, correr solto. Pensa bem, nós vamos pensar numa vida de alguém, um indivíduo. Então, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Até aí tudo bem. Mas se não tivesse um norte, de alguma maneira, para a gente fazer a coisa certa, agora a gente vai ampliar isso para toda uma humanidade. Como é que essa humanidade poderia, assim, evoluir, moralmente falando, né? Se está tudo assim, é tudo aleatório, é tudo ao bel prazer, acontece tudo na sorte, né? Não, tem realmente toda essa assistência aí. Eu acho que a Ana Paula foi muito feliz trazendo para a gente a informação de que a encarnação é coisa séria. Tanto é séria que tem uma multidão de interessados no nosso sucesso, nos assessorando, nos auxiliando, nos empurrando para frente. Porque se não fosse isso, seria aleatório. E aí a gente estava bem ao prazer de espíritos que não tem o que fazer, que vem buzinar no nosso ouvido, faz isso, faz aquilo, tal, sabe, para atazanar a nossa vida. Como disse aqui a resposta, aqueles que querem encurtar o nosso tempo de aprendizado. Vamos aproveitar ao máximo, né? Então nós temos aí uma ajuda muito grande. Rafa, pode falar. Eu só queria aproveitar nesse contexto, e expor a minha posição, porque eu acho que é muito interessante. Eu tenho pensado muito nisso recentemente, sabe?
esse convívio com algumas pessoas e moradores de rua que a gente está comentando, por exemplo, que a gente faz o trabalho aí nos Estados Unidos, vocês fazem, então, e a gente faz aqui no Brasil também, né? E aqui no Brasil está tendo muito, a gente vê muito nos semáforos, assim, praticamente em Sorocaba não tem um semáforo que a gente passa que não tem um morador de rua, por exemplo, sabe? E eu tenho refletido muito a respeito disso, a gente se acha muito merecedor também e tal. A gente pensa, né, fala, poxa, a gente está numa posição que a gente merece, a gente conquistou e tal, mas em comparação com esses moradores de rua, às vezes eu penso, na verdade, que como foi comentado muito bem aí no começo, se há um planejamento, se for planejado, eu não sei se existe um planejamento para que essa pessoa que está na rua efetivamente estivesse na rua como planejado no plano espiritual. Mas se essa for a verdade, na verdade, eu acho que a gente tem que se humilhar muito mais para eles, porque eu não teria coragem de planejar uma coisa que eles planejaram. Entendeu? Eu estou na posição que eu penso muito nisso, eu precisei planejar uma vida como eu tenho hoje, com teto, com família, com carro, com profissão, com tudo na minha vida dando certo, para que eu pudesse resolver um problema que seja na minha encarnação. E a única forma que eu tenho para resolver esse único problema sem me revoltar é vivenciando todas essas bênçãos e essa misericórdia divina. Porque se eu tivesse na posição desse morador de rua, eu tenho absoluta certeza que eu não conseguiria continuar vivendo assim nessa condição. Eu não sei se eu conseguiria sobreviver. Muitas vezes a gente fala assim, o quanto a gente não sabe o quanto é forte. Mas eu tenho muito receio, sabe, de chegar à conclusão de que, assim, na verdade, eles são muito mais fortes porque eles escolheram essa posição de estar lá e passando por esse sofrimento do que a gente que está no conforto do lar, como a gente falou, sabe? Eu tenho minha casa, eu tenho minha profissão, eu tenho minha conta bancária, eu tenho dinheiro, eu tenho comida quando abro a geladeira. Minha vida é o extremo da facilidade. A gente falou muito bem, então não pode reclamar de nada. Mas eu acho que esses moradores de rua, se eles planejarem isso aí, a gente tem que se ajoelhar para frente deles. Eles que merecem. Eles planejaram e estão passando por uma situação que eu não tenho condição de passar sem me revoltar. Eu acho que eu me revoltaria muito. Muitas vezes, na situação que a gente se encontra hoje, eu me revolto, vergonhosamente. Eu imagino que na situação deles, assim, às vezes eu não tenho comida, eu não tenho dinheiro, e eu paro no semáforo e eu falo assim, eu levanto a mão, só às vezes falo, pô, desculpa, não tenho nada. E o cara fala assim para mim, não tem problema, boa noite, obrigado. E eu com fome, às vezes, eu não consigo nem estar de bem comigo mesmo, sabendo que eu estou voltando para casa com fome, porque eu sei que tem comida na geladeira e tem um teto para dormir. E esse cara veio para mim e falou assim, não tem problema, muito obrigado por ter falado comigo. Impressionante, né? Isso é um bom ponto, Rafael. E pensando nisso, sabe, enquanto você estava conversando, eu estava pensando naquelas pessoas doentes que estão acamadas há anos, dependendo de alguém para cuidar delas. É outra situação de coragem, né? Tudo bem, a gente sabe está se purificando e tal, mas que luta! E é outra situação dessa. Você para e pensa, nossa, que coragem planejar uma coisa dessa para vivenciar, para se purificar. É de uma coragem muito grande, realmente. Imagina, né, um conhecido meu aqui, no âmbito profissional, me contou outro dia que a mãe dele ficou na cama por 5 anos. 5 anos, dependendo da família, para tudo, né? Até que ela veio a desencarnar. Mas olha só, foram 5 anos que eu imagino que aqueles que a amavam, né, que a rodeavam ali, a família, também se proporcionou a passar por isso junto com ela, né, a ajudá-la nesse momento. Mas é impressionante, né? Então, o simples fato da gente acordar, levantar, caminhar e tomar banho, se locomover sem a ajuda de ninguém, já é uma bênção tão grande quando a gente se coloca, né? Quando a gente vê as coisas por essa perspectiva. E esse caso aí do morador de rua é a mesma coisa, né? Impressionante. A Cris tem algo a falar, Cris? Tenho. Uma coisa que eu também acho muito interessante é que, normalmente, essas pessoas menos favorecidas, a impressão que eu tenho, são as mais felizes, às vezes, sabia?
É uma coisa, eu nunca vi essas pessoas, eu vejo gente aqui também, tem muita gente na rua, eu não vejo triste, eu não vejo reclamando. Você vai num lugar de gente humilde, tão alegres, com aquela pouca comida que tem. Você vai, às vezes, eu tinha uma empregada que mora humilde, a gente fazia almoçar na casa dela, era uma felicidade com aquele franguinho, farofinha. Ou seja, ao mesmo tempo que talvez eles não sejam, entre aspas, eles estão inferiormente, não sei explicar. Eu sinto que às vezes eles são mais evoluídos que eu espiritualmente, apesar de eu estar numa posição mais confortável. Então, eu não sei se por eu estar numa posição mais confortável, espiritualmente, eu não sei, eu seja merecedora de uma vida melhor que eles, mas eu acho eles, às vezes, muito mais felizes, entendeu? Porque não reclamam. É uma coisa que eu acho tão interessante isso, no mais humilde. Normalmente, o mais humilde, com muito pouco, ele é feliz. Eu não tenho coragem de reclamar, eu só agradeço a minha vida, mas que realmente, eu também estou como o Rafael. Eu não sei se eu suportaria esse tipo de vida. E é uma coisa que eu fico até com vergonha, porque eu falo, gente, às vezes a gente realmente pensa em reclamar, e aí você se depara com uma pessoa que está numa situação horrorosa, você não tem explicação como é que aquela pessoa pode ser feliz, que parece feliz. Se você perguntar para essa pessoa, pô, você tem vontade de morrer? Deus me livre e guarde, eu sou felicíssima, adoro a minha vida. É uma coisa, eu acho tão incrível isso, que eu acho que só pode, que eu falo, só pode ser coisa de realmente de outras vidas que eles não lembram e que vieram dessa maneira. Vocês têm alguma informação quanto a isso? O porquê dessa que normalmente acontece? Você se arrependeu, Ana Paula, e abaixou a mão aí quando ela falou? Não, é porque eu estava olhando aqui o relógio, eu falei assim, acho que ele já está estourando o tempo. Eu estava pensando no tempo. Assim, eu tinha até uma carta para ler, mas o assunto está bastante interessante. Bom, deixa eu só aproveitar. Você vai falar assim, tem uns 5 minutinhos ainda, a gente vai falar. Mas viu, Cris, a felicidade, ela não depende da situação econômica, social, nada. Isso é do indivíduo. Você vê gente, então, é do espírito, do indivíduo, né? Eu lembro de um banqueiro brasileiro, né, tal. Um dia veio a notícia que ele se suicidou. Poxa, banqueiro, quem tem mais dinheiro que um banqueiro, vai? Ou pelo menos quem tem quantidades acima da média, muito acima, né? E ele se matou. Poxa, é triste isso, né? Então não é feliz. E como também a gente vê pessoas de todos os tipos de renda, baixa, média, alta, também tem, sabe, tem os felizes, tem os infelizes. É difícil, isso é individual realmente. Agora, muito provavelmente, não dá para generalizar, mas muito provavelmente as pessoas que optam por uma vida mais humilde têm essa força de viver, né? Porque justamente tem realmente está mais apta. Talvez nós realmente precisamos de um empurrãozinho a mais, precisamos de um conforto, isso para poder, né, seguir aí feliz e tudo. Mas mesmo assim, tem gente que vem com tanto conforto que aí vira tudo. Volto a lembrar do filme, né, do livro do Nosso Lar, que o André Luiz estava todo choramingando e tal, se fazendo de vítima. Eu falei, mas você não sabe o preço de um livro que você comprou para estudar, que você estudou, medicina. Você entrou sem esforço nenhum, seus pais fizeram tudo por você. Você está reclamando do quê? E quando vieram as facilidades, você ganhou muito dinheiro, você encurtou sua vida. Através da comida, através dos prazeres, da vida mundana que você levava. Então, percebe? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Isso pode ser uma ajuda, como pode ser também uma atrapalhação na vida da gente, né? Então, realmente, um outro livro, né, que é aquele Memórias de um Suicida, né, eu já falei tantas vezes isso aí que acho que vocês sabem de cor o que eu vou falar, né? Mas um dos espíritos que estava lá, que estavam reencarnando, que era aquele grupo, né, que pertencia ali do Camilo, né, daquele grupo, ele pediu para vir sem mãos, porque na última encarnação ele matou a amante dele e se matou. Então ele queria vir sem... É drástico isso, mas se aquilo era para ele
o que ia impedir dele se matar de novo, dele não fazer mal para ninguém, foi a solução dele. Então ele veio, olha só, veio daquela maneira, sem mãos. Imagina alguém sem mão, a dependência que tem. Imagina fazer higiene para escrever, enfim, um monte de coisa. Né? Ana Paula, dá tempo de você falar assim, viu? Não, eu queria pegar isso que você acabou de falar, do fato do espírito ter reencarnado sem as mãos. Eu acho que até casou com o que eu ia falar, porque tem um caso assim. Eu já ouvi essa história tantas vezes que às vezes eu fico perdida, mas era o espírito de uma moça, né? Que ela já tinha vindo muito bonita por várias reencarnações e ela tinha muito receio. Ela ia reencarnar novamente bonita, né? E ela bela, e ela tinha receio de cair nas mesmas tendências anteriores dela. E ela pede para a espiritualidade para que ela pelo menos viesse manca. E o mentor dela conversa com ela e fala: olha, você sabe que a gente precisa passar na prova em condições ideais, sem nenhuma muleta. A muleta é necessária muitas vezes, né? Mas a gente precisa passar na prova nas condições ideais. E você pode reencarar dessa forma, mas provavelmente numa próxima essa muleta não vai poder ser colocada, você vai ter que enfrentar essa situação uma hora. Então, é a mesma coisa que um cego, né? O cego, por ele não poder enxergar, ele vai ter o tato melhor, ele vai ter o paladar mais apurado, né? Então, quando a gente está com certas amarras, a nossa tendência é superar as dificuldades, porque Deus não coloca o projeto encarnatório não tem que ser bem sucedido. Se a gente partir dessa lógica, a cruz não pode ser maior do que a gente pode suportar, né? O cobertor tem que ser do tamanho do frio, né? Todos esses clichês que a gente ouve sempre, mas eles são verdadeiros. Então, cada um está na melhor situação que pode e que vai ser bem sucedido. Quando a gente vê essas pessoas passando por essas dificuldades, que nem o Rafael estava falando, que nem a Carol estava falando, a gente tem que enxergar as nossas tendências e melhorar através daquele exemplo. Para que quando porque a gente vai inevitavelmente passar pela situação que eles estão passando, nós vamos passar, porque a gente tem que passar por todas as vicissitudes dessas reencarnações. Então, vai ter uma reencarnação que a gente vai passar por essa situação. Então, quando a gente passar por essa situação, a gente tem que reconhecer o que a gente precisa fazer. Né? A gente não pode se enganar, achar que as nossas situações as nossas reencarnações sempre vão ser iguais a essa. A gente não pode ter isso na mente. Né? Então, a gente precisa olhar para o outro, ver o que o outro faz e falar assim, olha, então, a minha tendência é essa. A minha tendência é que, se eu tivesse no lugar dele, eu não superar essa prova. Então, o que eu tenho que fazer para me melhorar? Como que eu vou criar empatia com aquela pessoa? Se eu não consigo entender o que é passar fome, né? Então, eu tenho que começar a trabalhar agora, porque quando eu passar, eu vou ter que entender a situação. Né? Mas será que a gente já não passou por isso e não lembra? Tipo assim, a minha grande dúvida é essa. Será que a gente já está num estágio que a gente já passou por isso e aí agora está nessa fase? Entendeu o que eu estou dizendo? Não sei se você consegue... Não, a gente pode ter passado, sim, vai passar de novo. Tipo assim, a gente já conseguiu progredir e está numa situação um pouco mais confortável que essas pessoas. Essa é a minha grande dúvida. Vai saber, né? Quando a gente se lembrar de tudo isso, a gente tem que fazer uma avaliação. Né? Acho que agora vocês vão deixar eu falar, né? Mas tudo bem, estou brincando, gente. Não. Na verdade, eu gostaria de estar falando com vocês uma coisa, só que, por causa do tempo, eu vou pedir licença para todos vocês também, para que eu possa fazer a prece, se vocês permitirem, né? E tem duas coisas muito importantes que eu estava pensando aqui. Uma delas é que a gente sabe que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, com tudo aquilo que nós temos ou com tudo aquilo que nós não temos, né? E hoje nós temos aquilo que nós merecemos, ou ainda, melhorando isso, nós temos aquilo que vai nos fazer crescer nessa encarnação. A próxima, talvez nós vamos precisar de outras coisas. Talvez a gente já tenha passado por tantas dificuldades, nós não sabemos, né? Realmente não sabemos.
Mas o importante é a gente ter uma aceitação de não só do conforto que nós temos, mas uma certeza de que nós merecemos ter esse conforto. E uma outra coisa é que nós trabalhamos para esse conforto, né? Isso é muito importante a gente saber, porque nada vem de graça. Nada vem de graça. E quando a gente pensa no morador de rua, naquele que, né, falta comida, falta tudo às vezes, né? Para o frio, para o calor, nem água a gente sabe que eles têm, né? Para beber uma água saudável. É a melhor oportunidade que eles estão tendo para crescer. É o instrumento que eles estão tendo. Né? E o nosso conforto é um instrumento que nós estamos tendo. Agora, nós precisamos, tanto quanto eles, saber aproveitar isso. E lembrando Jesus, que disse o seguinte, gente, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico, né? Como é que é? Agora me esqueci. Que um rico entrar no reino dos céus, não é mesmo? Então, o que nós estamos fazendo com isso que nós temos? Existe uma gratidão, existe um agradecimento imenso por aquilo que nós conquistamos. Nós temos que aceitar isso, né? E vamos nos lembrar sempre que é instrumento para o nosso crescimento. Tudo na vida, tudo. E nós falamos muitas vezes aqui, vocês falaram, que nós temos uma vida boa, nós temos um conforto, nós não temos problemas quando a gente compara com o outro, né? Quando a gente se compara com o outro, né? Mas, gente, olha, a nossa pequena dor, às vezes dói muito, porque é aquilo que nós sabemos suportar. E o outro tem uma dor muito grande porque ele já tem condições de suportar aquilo. Mas lembrando que a pequena dor é um instrumento de aprendizado, de crescimento. E o outro também, né? E também uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês é que quando nós estávamos falando sobre... deixa eu me lembrar para poder... sobre... Assim, fazer a caridade, né? Nós... fazer a caridade. Quando a gente fala em fazer a caridade, nós sempre pensamos em levar o alimento, em amenizar a dor do outro, né? Mas nós nos esquecemos que a primeira caridade é dentro de casa. É muito fácil, gente, é muito fácil se a gente se dispor a levar alguma coisa para alguém, né? Um necessitado, né? Mas é tão difícil a gente manter o pensamento no bem, porque até para esses que não têm nada, que vivem na rua e estão necessitados de tantas coisas, até com eles, às vezes, nós temos um pensamento ruim. Tá tudo muito bem enquanto a gente está fazendo, a gente está feliz, tudo. Aí a gente encontra um que está se drogando, né? Nossa, então eu gasto meu dinheiro para trazer para ele aqui aquela comida que ele poderia estar se proporcionando, mas ele está gastando dinheiro com droga. Gente, é um pensamento que nós não deveríamos ter, né? Então, a primeira caridade nós devemos iniciar o aprendizado da caridade com o nosso pensamento. O pensamento para com os mais necessitados, o pensamento para com os nossos amigos, o pensamento para com os mais próximos, né? E o pensamento para a humanidade toda. Eu acho que isso é muito importante nós sabemos agora, né? E eu gostaria, é lógico que vocês gostariam de estar falando alguma coisa, mas o tempo está passando, né? Eu vou
Se for alguma coisa muito assim, vocês quiserem me dizer, eu acho que né, tudo bem, né? Mas eu gostaria também de estar fazendo a prece nesse momento, se vocês não têm mais nada para dizer. Eu tenho sim. Oi, Malu, bom ter você aqui, viu? Eu vi você, mas eu estava tentando achar uma oportunidade de falar oi. Realmente. Tá? Oi, Annelise, novamente. Né? Então, nós vamos... Olá! Uma alegria. Nós vamos... na verdade, nós não temos ritual nenhum, né, dentro da doutrina espírita, é isso que nós queremos, né, que não tenha rituais, não, tal. Mas às vezes a gente pensa em fechar os olhos e, poxa, mas é um ritual. Não, não é um ritual. É para que a gente se desligue de tudo aquilo que nós estamos vendo e nos concentremos na nossa elevação de pensamento, para que nós possamos, assim, sentir melhor esses benfeitores amigos que nos cercam, esses protetores que têm tanto trabalho para conosco. E é assim que nós vamos, neste momento, fechando os olhos e procurar sentir esses protetores amigos que estão conosco, que nos cercam com tanta paciência, com tanto carinho, nos impulsionando para a frente, para o bem, e que nós temos nesse momento que agradecer muito a eles, muito, muito. Que eles possam sentir o carinho que emitimos neste momento e a nossa rogativa para que eles tenham realmente paciência para conosco, porque muitas vezes nós os ouvimos, mas nós escolhemos aquilo que nós queremos, sabendo que muitas vezes o que eles nos aconselham é muito melhor do que aquilo que vamos fazer, porque as consequências não serão boas. É muito evidente que nós devemos aceitar e compreender que nós temos o livre-arbítrio, mas nós devemos também ter a certeza de que nós devemos parar, raciocinar o que é melhor para nós. Sabendo que esses benfeitores amigos nos querem bem, às vezes muito mais do que nós próprios. Nós devemos parar e ouvi-los. E permita, Deus, que nós assim possamos fazer. E junto com eles, dando as mãos a esses amigos, a esses protetores que estão conosco, nós vamos procurar elevar mais os nossos pensamentos para podermos falar com o nosso Pai amado, agradecendo a Ele por tudo que nós temos, que nós estávamos falando agora, pela oportunidade de crescimento junto ao conforto do lar, junto ao conforto daqueles que amamos e sabemos que nos amam, junto a amigos queridos que repartem conosco o estudo desta doutrina que nos faz tão bem, o estudo do Evangelho de Jesus que nos conforta, que nos ampara no nosso caminhar. E assim, com nosso coração agradecido por tudo que temos, por tudo que nós somos, permita, Pai amado, que nós possamos andar mais e mais para frente. E um dia, Senhor, chegarmos até o nosso modelo e guia. E que a mão desse nosso modelo e guia nos abençoe nesse nosso caminhar, que muitas vezes nos parece tão difícil. Pelos próprios sentimentos
que nós temos ainda de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Que esses benfeitores amigos possam nos auxiliar para que esses sentimentos menos dignos possam ser trabalhados com mais ímpeto, com mais força, para que nós possamos seguir mais felizes na nossa caminhada. E, acima de tudo, que nós tenhamos o olhar para o necessitado à nossa volta. Seja qualquer que for a necessidade, um olhar amigo, um agasalho para aquecer o corpo, a água para matar a sede ou o alimento para matar a fome. Mas, acima de tudo, que nós possamos ter para com todos eles, para com todos que nos cercam, os melhores pensamentos de entendimento e de agradecimento por estarem conosco. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. E que cada lar das pessoas que estão aqui reunidas conosco possa ser abençoado com a tua paz, Mestre querido, e elevando essa paz para o mundo todo, tão necessitado de paz. Cada ser necessitado que passa por problemas sérios, Senhor, de ansiedade, de medo, de doenças pelo Covid e outras tantas. Aonde puder a sua mão estar, Senhor, e o nosso carinho alcançar, que possam receber todas essas dádivas de amor que emitimos agora. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Essa semana que